Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meditar um pouco na palavra, vai ser uma palavra rápida, mas de muita importância, que é oração em línguas, ou falar em línguas, ou dom de línguas estranhas. E eu vou abrir aqui na Bíblia, essa versão, tradução é a Nova Linguagem Atual. Vou abrir aqui em 1 Coríntios 14. Em 1 Coríntios 12, fala sobre os dons que o Espírito Santo concede a cada cristão, conforme o Espírito Santo queira, para o que for útil. E em 1 Coríntios 14 fala sobre o dom de línguas. E em 1 Coríntios 13 fala sobre o amor cristão, que ainda que eu tivesse todos os dons, toda a ciência, todo o conhecimento, ainda que meu corpo seja queimado da minha riqueza aos pobres, sem amor nada disso me adiantaria. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está ensinando que mesmo com todos os dons, sabedoria, conhecimento, riquezas, coisas desse mundo passageiro, sem amor de Jesus, sem nosso amor pelo próximo, nada disso me adiantaria. E porém, 1 Coríntios 13 fala: existem três coisas, a fé, a esperança e o amor, mas a mais importante delas é o amor. Não adianta ter todos os dons se não tiver amor. Enfim, em 1 Coríntios 14 vai dizer, 1 Coríntios 14, portanto, esforcem-se para ter amor, procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala línguas estranhas fala a Deus e não a pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Então aqui é que a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte, pessoal. Às vezes o dom de línguas estranhas é visto pelos leigos, os leigos que não conhecem muito bem, entram na igreja pentecostal, no meio dos crentes, e vê aquilo ali, pensa que é loucura. Mas eu tive experiência própria. No início da minha conversão, eu via pessoas à minha volta falando em línguas estranhas, só que eu não entendia nada. Mas o ambiente que aquela pessoa tinha era a presença boa, era paz, tinha Deus ali. Então eu fui atrás desse dom. Eu fui por querer ter mais experiência com Deus, porque eu era um novo convertido. Eu queria ter novas experiências com o Espírito Santo e com Jesus. Eu já tinha sido tocado no culto em 2020. Eu era ateu, minha mente era bem científica, e simplesmente estava num culto, eu disse: eu não volto mais na igreja evangélica. E eu estava passando muito mal, eu estava com crise de depressão, crises mentais, e eu não volto mais em igreja. De repente eu recebi a palavra, fui tocado, e eu não acreditava no sobrenatural. E quando eu fui tocado, eu fui cheio do amor de Deus. Começou a transbordar dos meus olhos, querer chorar na igreja. Fazia muito tempo que eu não chorava, estava quebrantado, fazia tempo que eu estava com o coração duro. Como diz a passagem: tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. E meu coração era de pedra. E eu permaneci na presença de Deus. Entrei no culto 7h30, fiquei na presença, sentindo aquela presença. E deu 9 horas da noite, em casa eu ainda estava com a presença ainda. E em casa eu desabei em pranto, só que era um choro curativo, um choro que curava de dentro para fora. Aí é que então que eu fui, com o tempo, tendo maturidade espiritual, foi conhecer que era o Espírito Santo começando a agir na minha vida. Olha como Deus é bom. Deus não me deixou me perder no mundo, mas me resgatou. Cada um tem um processo. Deus age de maneiras que não compreendemos. Assim também é sobre o dom de línguas. No início eu queria muito dom de línguas. E quando eu cheguei na fase que eu já estava desistindo do dom de línguas, já fazia mais ou menos
4 anos que eu nem pensava mais em pedir mais o dom de língua. Subia monte, orava bastante, subia monte, tinha horário regular para oração todo dia, mas nunca fui batizado com o Espírito Santo. De repente, 4 anos depois, junho de 2024, eu estava em casa, na minha oração matinal, em jejum, e todos os dias eu orava no mesmo horário, não subi no monte, não foi dentro da igreja, foi em casa. Eu simplesmente meditei na parábola do amigo inoportuno, que Jesus fala, e simplesmente pedi para Jesus, Jesus, aqui na tua palavra diz que quem bate na tua porta encontra, e que a tua palavra diz que quem pede, recebe. Então me dá pão do céu, Jesus, eu confio na tua palavra. A minha fé, usando a palavra de Deus, ativou, junto com o quebrantamento, eu fiz a entrega. Eu entreguei minha oração para Jesus e fiquei com o olho fechado em silêncio. Eu não tinha costume de fazer esse tipo de oração. Quando eu fiquei em silêncio, de repente, veio umas línguas estranhas na minha mente. E eu comecei a falar. Já era o Espírito Santo formando essas línguas que a mente humana não compreende, na minha mente, para eu começar a falar. E eu comecei a falar pequenas palavras, assim como um bebê está começando a engatinhar, está começando a falar, assim vai evoluindo, já começa a andar e começa a falar com mais palavras. Assim eu fui evoluindo no dom de línguas. Hoje já fazem 2 anos que eu pratico muito, não como deveria, mas de vez em quando eu oro em línguas. E o que eu aprendi com o dom de línguas? É um dom de edificação. Você não fala para pessoas, você ora no secreto, só entre você e Deus. Mas a edificação do dom de línguas é uma conexão direta com Deus. Quando acaba o entendimento, eu estou conversando com Deus com entendimento. Mas quando eu não tenho mais palavras, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que está escrito em Romanos. Então, quando eu não tenho mais, eu estou com raiva, às vezes eu estou triste, estou com um sentimento estranho, estou aflito, estou passando por alguma coisa, ora por mim, Espírito Santo, e começa a orar em línguas, de repente, as escrituras começam a se iluminar, eu começo a entender, de repente, eu estou em uma alegria, uma paz que eu não consigo compreender, mas essa paz vem de Deus. E o que eu aprendi com o dom de línguas é que ele edifica a sua fé. O que é edificar? Sobre a sua fé, quando você conhece Jesus, sobre a sua fé está tendo um alicerce. Aquele alicerce espiritual. De repente, quando você ora em línguas e ora também com entendimento, você vai criando alicerces espirituais para a sua fé ficar em cima. Sua fé não é abalada, sua fé é fortalecida. E no livro de Judas, se eu não me engano, discípulo, não é o traidor não, gente, é o livro de Judas, um dos últimos livros da Bíblia. Carta de Judas, irmão de Tiago, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Essa carta de Judas diz assim, Judas, capítulo 1, versículo 20. Vocês, porém, meus amigos, continuem progredindo na fé, em algumas traduções, edificando a sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. E continue vivendo no amor de Deus, esperando que o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Então, edificando a vós mesmos, orando no Espírito Santo. Então, a oração em língua serve para edificação pessoal. Você está colocando alicerce sobre a sua fé, seu homem interior vai se fortalecendo. Às vezes está, vamos dar um exemplo prático da aplicação. Você está num dia mal, não sabe o que orar, não sabe o que fazer, às vezes o coração não consegue nem orar. Você começa a orar em línguas, vai criando aquela atmosfera. Vai criar a atmosfera, o Espírito Santo está orando por você. De repente você já está em outra atmosfera espiritual, você está em paz e alegria. Que
porque os frutos do Espírito é paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. E contra essas coisas não há lei. Então é isso aí, pessoal. Eu tenho tempo que eu preciso me dedicar mais a orar em línguas, mas isso foi minha experiência do que eu aprendi orando em línguas. E esse é um dom para ser orado no secreto, assim como a oração pessoal. Não é um dom para ser exibido. Eu não costumo fazer exibição desse dom. Mas eu agradeço a Deus, assim como Paulo disse. Eu agradeço a Deus porque eu oro em língua mais do que todos vocês. Paulo disse na carta que ele escreveu. E eu sou muito grato a Deus por ter me concedido esse dom para que eu possa me permanecer firme. Firme, alicerçado na palavra, alicerçado no dom do Espírito Santo e glorificando sempre a Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo glorifica Jesus. O Espírito Santo nos leva a Jesus e Jesus nos leva ao Pai. Porque a palavra diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por Jesus. Valeu, pessoal. Tá aprendendo juntos aí.